Oi, quinto ano, boa tarde! Vamos lá para iniciar mais uma semana, com fé em Deus, todo mundo bem, podendo estudar, podendo assistir os videoaulas, assistir as aulas nas nossas chamadas ao vivo, nas nossas lives, né? Pois bem, para iniciarmos a semana com português, a gente vai começar falando de um novo capítulo na nossa apostila de conteúdos. E esse novo capítulo, como sempre, a gente começa a estudar um gênero textual. Que gênero textual, Tialane? Cordel. Eu acho que todos conhecem esse gênero textual. Todos conhecem. Mas o título do nosso capítulo é Cordel, a Dança das Palavras, tá? A gente começa nosso capítulo lendo a imagem, que é o que a gente sempre faz, né? Então, vocês têm aí a apostila de vocês. Quem não tem, acompanha aqui, mas eu acho que todo mundo tá com a apostila, né? A gente tem esses desenhos, e esses desenhos, apesar desse desenho da nossa capa ser um desenho digital, né? Uma imagem digital, é uma imagem que tem características do cordel, que são esses tracinhos que tem aqui, ó, na plantinha do lado direito, tracinhos que tem aqui na árvore, né, uns pontinhos aqui, os tracinhos que tem no chão, ó. Reparem os desenhos, né? E é lógico que aqui no livro de vocês está bem colorido, né? Mas quem já conhece o cordel sabe que as ilustrações desse gênero textual não são tão coloridas assim. E mais pra frente a gente vai conversar um pouco mais e entender o porquê, tá? Então, aqui nessa capa tem uma apresentação pra gente dessa ilustração como uma festa junina ou julina, que é característica do Nordeste. Por quê? Por que será que tem essa ilustração? Porque a gente sabe que o cordel é um gênero textual tradicionalmente e originalmente vindo do Nordeste do país, Nordeste do Brasil, tá? Então, a gente passa para outra página, né, onde já tem aqui uma apresentação de uma foto, né, uma imagem real de cordéis sendo expostos, né, para vender. Para quem não conhece, essa é a forma de apresentar o cordel para o público, tá? Essa é a forma de apresentar o cordel para o público. Então, observem bem essa imagem e vamos lá para as perguntas para a gente conversar. Você sabe, vou deixar a imagem aqui paradinha, eu vou fazer as perguntas lendo o meu livro. Você sabe o que são os folhetos presentes nessa imagem? Sim, são os cordéis, né? São publicações de literatura, tá? Dentro de cada folhetinho desse, tem histórias, né? A gente pode ler alguns títulos aqui. Por exemplo, eu consigo enxergar esse daqui, ó, A Princesa que não... e as presepadas de João alguma coisa, né? Deixa eu ver outro que a gente consegue ler o nome. O Cantor e não sei, não dá para ver aqui, né? Mas tem alguns títulos, ó, Histórias de alguma coisa, né? A Profetisa ou a Professora, Resposta, João alguma coisa. Tem alguns títulos que a gente consegue ler parte deles, né? Mulher gosta de ouvir, aqui, ó. Tá vendo? Então, são histórias. Dentro de cada folheto desses são histórias. A pergunta número 2. Por que eles estão pendurados dessa maneira? Alguém sabe por que esses folhetinhos estão pendurados dessa maneira? Então, eles ficam pendurados dessa maneira, a Tialane já falou lá logo no início da página, para que os leitores possam ver todos os livrinhos que a pessoa tem para vender exposto,
né? Então imagina, quem vende cordel nas ruas do Nordeste, né, vende um monte de cordel, como a gente está vendo aqui. Então essa foi uma maneira que eles encontraram de expor para que os leitores pudessem olhar a capa, ler o título, né? Quem está de perto, nós estamos vendo uma foto, mas quem está de perto pode manusear esses folhetinhos e ir lendo os títulos, né? E observando as ilustrações para escolher um ou vários para comprar, né? Tchalane precisou pausar o vídeo para espirrar, mas vamos lá. E aí, depois dessa questão, né, da gente entender por que os cordéis eles ficam pendurados assim, é uma forma tradicional de expor, né, esses folhetos, é assim que eles são expostos. A gente também precisa entender que o termo literatura de cordel, ele foi pensado também nesse sentido da forma que esses folhetos são apresentados. Então, a gente tem uma corda, né, que é um varal, com esses cordéis pendurados. Então, cordel também tem origem nesse uso de cordas, de cordões para pendurar os folhetos, tá? Então, cordel vem de cordão, da ideia de cordão ou de corda para expor os livrinhos, tá ok? E aí, a gente vai para a imagem lá do final da página. Deixa eu clicar aqui na página. Essa imagem aqui, ó, da questão 3. Observe a capa de um cordel. Isso é muito característico também do cordel, esse tipo de ilustração, né? Lembra que eu chamei a atenção de vocês lá na capa do nosso capítulo, nesse desenho cheio de risquinho, né? Cheio de tracinhos? Olha essa capa agora. A gente consegue ler, né, todo o título, que é Cordel da Inspiração Cigana, e a autora é Mariane Biggio, né? Então, observem que o desenho está cheio de risquinhos, né? O desenho é preto e branco. E a gente tem aqui na parte branca risquinhos pretos. E em toda a parte preta, a gente tem risquinhos brancos. Por que acontece isso, Tchalane? Acontece isso porque esse desenho ele foi feito entalhado na madeira, né? Então, nem sempre o autor da história também é o ilustrador, mas pode acontecer. Da mesma pessoa que criou a história também ilustrar a sua história, tá? Aqui a gente não tem como saber, né? Porque a gente tem o nome da autora aqui, mas a gente não sabe se foi ela mesmo que fez a ilustração. Mas esses desenhos, eles são entalhados na madeira, ou seja, a pessoa faz esse desenho na madeira e vai tirando, né? Tudo que tá branco é a madeira sem desenho. E tudo que tá preto é a parte que foi passada tinta no desenho, né? Essa técnica de entalhar madeira com um desenho e imprimir no papel é chamado de xilogravura. E vocês também já conhecem, que a Tchalane mesmo contou para vocês no ano passado, né? É uma técnica chamada xilogravura. O que é a xilogravura? Para quem não conhece, a xilogravura é um desenho entalhado na madeira e carimbado numa superfície, que pode ser papel, que pode ser tecido, né? Mas todo desenho que é entalhado na madeira e essa madeira funciona como um carimbo é chamado de xilogravura, ok? Essa é uma das principais características do cordel. Então, olha, a gente já tem três principais características do gênero textual literatura de cordel. A primeira é tradicionalmente nordestina. A segunda são feitos em folhetos e expostos em cordões, né? Não existe uma loja de cordel. Existem artistas e cordelistas que vendem os seus livretos expostos em cordões pelas ruas das cidades nordestinas, né? E pelo Brasil todo. E a terceira, a ilustração é tradicionalmente feita com
xilogravura, tá? Então, prestem atenção nessas 3 características. E aí, a gente propõe, o livro propõe para a gente imaginar como seria essa história. Cordel da Inspiração Cigana. O que vocês acham? Como vocês imaginam que seja essa história? Quem estiver na live, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Vamos para a próxima página. Então, aqui na página 49, a gente já conhece, já tem contato com um texto de um cordel, tá? Quando a gente fala literatura de cordel, a gente geralmente vai ter poemas publicados naqueles folhetos que a gente viu na página anterior, tá? Podemos também encontrar narrativas, né, histórias contadas. Podemos também encontrar textos fantasiosos, né, dentro da literatura de cordel, mas geralmente são poemas, porque eles são compostos de rimas, são compostos de estrofe, né? Na maioria das vezes é o gênero textual poema que a gente encontra dentro daqueles folhetos da literatura de cordel. Então, aqui nessa página, a gente tem um texto, porque nas próximas páginas, como é de costume da nossa apostila, nós faremos uma interpretação de texto. Então, vocês vão ler o poema, o Irapuru, né? Vocês também precisam ler aqui, ó, o nosso glossário, que são aquelas palavras que a gente não conhece. Leiam este poema e vão para a página 50 para responder, tá? A questão 2 pergunta: o poema lido é uma adaptação em cordel da lenda indígena do surgimento do pássaro Irapuru. Então, olha, vejam só, existe uma lenda, né, indígena que conta a história de como que o Irapuru surgiu. E aí, um autor, né, que a gente viu, deixa eu voltar lá para a gente olhar aqui, ó, a fonte, né? Valdec de Garanhuns é o autor desse poema. E o livro onde ele publicou esse poema, Mitos e Lendas Brasileiros em Prosa e Verso, tá? Então, o Valdec, ele fez uma adaptação. A partir da lenda, ele criou um poema chamado Irapuru, né? Então, o que o livro pede pra gente? Pra gente transcrever, a gente vai lá no poema, ver os versos que comprovam a relação entre o cordel e a lenda indígena. E escreva aqui, tá? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui à esquerda, tá falando um pouco da lenda. Então, vocês leiam o poema, depois leiam aqui e vejam lá no poema quais os versos que comprovam que realmente aquele poema que a gente leu na página anterior tem a ver com a lenda. Aí vocês escrevam aqui. 3. Releia um trecho do cordel, que é esse trecho que está aqui no retângulo. O cantar é a expressão de alma e quem canta transmite sentimento. Pode ser de alegria ou sofrimento. A canção nos agita e nos acalma. Você concorda com as afirmações desse verso? Converse com os colegas e professor e anote suas conclusões. Quem tiver na nossa live terá a oportunidade da gente conversar. Quem não tiver e quiser conversar com a tia Lani, no dia que estiver fazendo essa atividade, me manda um áudio e a gente conversa, tá bom? Para vocês tentarem responder, porque essa é uma questão pessoal, ok? Esse QR Code que a gente está vendo aqui, ó, depois da questão 3, é um áudio, tem até um símbolozinho aqui de som, né? É um áudio mostrando pra gente como é o canto do Irapuru, tá? Na questão 4, a pergunta é, segundo o poema, por que o Irapuru canta? Então, volta lá na página 49, né? E confere, segundo aquele texto lá, aquele poema, por que o pássaro Irapuru canta? E por último, para a aula de hoje, é a questão 5. De acordo com a lenda, todos os animais da floresta ficavam admirados com o canto do Irapuru.
em quais estrofes do cordel do poema, lá da página anterior, essa informação aparece? Na primeira estrofe, na segunda estrofe ou na terceira estrofe? Aqui é importante a gente lembrar o que é estrofe e a diferença do que é verso, lembra? Verso são as linhas do poema e estrofe é um conjunto de linhas do poema, tá bom? Bom, por hoje é só. Tia Alana espera vocês na live. Toda vez eu falo isso no vídeo com a esperança de que vocês vão lá, né? Pra gente se ver, pra gente trocar um pouco de ideia. Tem questões, igual a questão 3, que seria importante a gente estar fazendo junto. Quem não puder, tudo bem. A gente sabe que vai assistir o vídeo e vai tentar fazer depois. Mas quando vocês assistem a live, quando vocês estão na live, a gente faz a atividade com mais fluidez. O que quer dizer isso? A gente faz com mais facilidade e rapidez, digamos assim, tá? Então, se esforcem para assistir as nossas lives, ok, meus amores? Então, até daqui a pouquinho. Beijo grande.